Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir a esse vídeo. O vídeo de hoje é sobre a história da África. Um vídeo importantíssimo, né? Porque esse tema é tão desmerecido durante muito tempo, nem aparecia nos livros de história, né? E que é fundamental. Nós somos um país formado em grande parte pelos africanos, né? A história do nosso povo, a história do Brasil, só pode ser entendida se a gente buscar informações sobre os povos originários do Brasil, sobre os povos europeus e sobre os povos africanos. Nós somos o resultado disso. Mais de 50% da população brasileira se declara negra ou parda. Então, as origens africanas são muito claras, não só no nosso código genético, mas também nas manifestações culturais, na forma como o português é falado no Brasil, na culinária. Então, é muito importante para a gente desvendar a história desse continente, que muita gente acha que é um país. Não, a África é um enorme continente. Hoje são 54 países na África. E com uma história riquíssima. O homem apareceu nesse planeta na África. E da África colonizou a Ásia, a Europa, a América, a Oceania. Partiu da África. Temos ali uma rica história na Antiguidade, na Idade Média, na chamada Idade Média Europeia, na Idade Moderna, como a gente verá nessa aula. Bom, nós temos aí o seguinte: o continente africano é um continente maior do que o continente europeu e com grandes diferenciações em termos geográficos. Então você tem lá a região mediterrânea, né, que estabeleceu contato ali com os europeus e com os asiáticos ali do Oriente Médio, desde a Idade Antiga ou mesmo antes disso. Mas você tem também enormes desertos na África, como o deserto do Saara, como o deserto do Kalahari. Você tem savanas, você tem regiões de floresta densa, né? Você tem regiões muito ricas em minerais, então ouro, diamantes, né? E uma diversidade muito grande, étnica e cultural, de povos africanos. Então você tem os berberes no norte, né, da África, né, aqueles povos que foram islamizados lá a partir do século VII, e que a gente fala, por como eles falam árabe e usam a língua árabe para se comunicar, a escrita é árabe, nós dizemos não são povos árabes, são berberes que foram islamizados. E, inclusive nem todos foram islamizados, né? Alguns ali são cristãos, outros têm outras religiões diferentes. Bom, mas o fato é que esses povos berberes, que os europeus chamaram de mouros, de sarracenos, né? Que estão ali nos atuais Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, né? Esses são os povos berberes. Você tem também outros povos, como os Haussás, né? Que aqui no Brasil vai ser chamado de malês. Você tem os Zulus, você tem os Sualis, você tem os Hotentotes, os Bosquímanos. Então você tem os Bantus, os Iorubás, uma quantidade absurda, uma diversidade absurda. Então não dá para a gente dizer assim, a África é assim. Ela é muito mais complexa que isso. A visão que temos da África muitas vezes é uma visão negativa, porque só aparece no noticiário para a gente coisas negativas em relação à África. Guerras, fome, doenças.
E fica parecendo que em todos os lugares da África as pessoas estão passando fome daquela forma, estão tendo guerras daquela forma, estão passando por epidemias daquela forma, quando não tem nada a ver, né? Quando ocorre um problema num país, né? Muitas vezes os países europeus questionam, olha, vou realizar um evento aí num país que nem vizinho mas que é africano. Porque está tendo um problema aí sanitário, vocês vão resolver. Não, o problema não é aqui, o problema é num outro país totalmente diferente. Né? Por quê? Por uma visão limitada, por uma visão preconceituosa sobre a África. Então daí a importância da gente conhecer essa história desse continente, que vai dar grandes contribuições para o povo brasileiro. Bom, primeira coisa aí que a gente tem que entender que você tem civilizações fantásticas que surgem ali na África, já na antiguidade. Você tem uma mais famosa, é a civilização egípcia, né? Mas não só ela. Na antiguidade você vai ter Cartago, né? Você vai ter o reino de Axum, né? Então você tem uma série de reinos e de civilizações significativas, com monumentos que estão para a gente visitar até hoje, não é? Porque grandes realizações eram sociedades com diferenciação entre vida urbana e vida rural, sistema de escrita, né? Quem não se lembra dos hieróglifos dos egípcios? Bom, esses povos, a partir do período que a gente chama de Idade Média para a Europa, eles começam a formar reinos numa região ali no noroeste africano, entre o Sahel, né, entre a borda do deserto e a parte mais ao sul da África. Ali na região onde hoje é Gana, Togo, Benin, Nigéria, tá? Nessa região. O primeiro reino que se formou foi o reino de Gana, entre os séculos 6 e 10 depois de Cristo. Uma região que garantia ali o comércio com cidades comerciais significativas, comércio de sal, comércio de ouro, comércio de marfim e comércio de povos, de seres humanos escravizados. Então tinha escravidão na África? Tinha. Na verdade, tinha escravidão em todos os continentes. Escravidão, não escravismo. Tá? Nós vamos diferenciar isso aí. Escravidão, desde a pré-história, desde a Idade dos Metais, surge lá a escravidão como um princípio que as sociedades humanas muitas vezes adotavam, que é o princípio da guerra justa. Não, eu tive uma guerra com um grupo, ganhei a guerra, eu faço prisioneiros de guerra, esse prisioneiro de guerra é meu escravo. Mas muitas vezes não quer dizer que o escravo vai ser maltratado nessas civilizações, não. Tá? O escravo pode ser um professor, o escravo pode ser um conselheiro do governante, um administrador. Então não é aquela relação do escravo trabalhando o tempo inteiro, apanhando, sendo acorrentado. Não é esse tipo de relação que você vai encontrar na escravidão da África, não. Tem que fazer essa diferenciação, porque vai ser diferente essa escravidão que vem para o Brasil. Tá? Porque essa escravidão que vem para o Brasil é a escravidão do escravismo. É um sistema montado onde a mão de obra principal vai ser o escravo. Vai ser o ser humano escravizado, colocado como mercadoria. Ele vai ser vendido, comprado, alugado. Vai ter mercado de seres humanos. Né? Isso vai ocorrer no Brasil, não na África. Tá? Bom, e na América? No Brasil e na América. Tá. Quando a gente tem aí o Reino de Gana, ele chega ao seu ponto de decadência lá pelo século X. Quando um império, que é o Império do Mali, conquista o Reino de Gana. E aí a cidade base do Reino do Mali era Tombuctu. E continua definindo aí as rotas comerciais entre, né, os povos do Mediterrâneo, os povos do Sahel, né, as rotas que nós chamamos de transsaarianas. Essas rotas comerciais tinham lá na cidade de Tombuctu um lugar para
negociar, por exemplo, ouro, marfim, sal e escravizados. Tá. Nesses contatos comerciais veio a influência do islamismo e da língua árabe e da escrita árabe para essa região, já desde o reino de Gana. Tá? E vai se intensificar no reino de Mali e depois no reino seguinte, que vai ser o reino de Songhai. Bom, no Império do Mali era governado por um Mussa. O que era Mussa? Um rei. Né? Aliás, Mansa. E o Mansa mais famoso dessa história é o Mansa Musa, né? Que chegou a ser considerado à época, lá no século XIV, o rei mais rico do mundo e o rei mais rico da história, pela quantidade de ouro que ele possuía. Tá? É uma região muito rica em ouro. Ele se converte ao islamismo, ele faz uma peregrinação a Meca, que é a cidade sagrada para o islamismo, com uma caravana luxuosíssima, abarrotada de ouro. Tanto que ele ficou famoso, tanto no mundo cristão, quanto no mundo muçulmano, como o rei mais rico da história. Tá. Depois da sua morte, o reino entra em decadência. E aí ele vai ser dominado pelo reino de Songhai, que toma a cidade de Tumbuctu, mas que tem como Gao, né, a sua capital. Então a cidade que era a capital de Songhai era Gao. Tá. Todos esses reinos praticavam um comércio ativo ali na África. E aí qual que é a novidade? A novidade é que europeus estão chegando aí na África para negociar. Quais são esses europeus que estão chegando aí no século XV e XVI? Os portugueses. E os portugueses vão estabelecer, né, relações comerciais sistemáticas com o reino de Songhai. E aí começa o tráfico de seres humanos escravizados de forma sistemática, o que a gente chama de escravismo. E a diáspora africana, o que é uma diáspora? É uma migração forçada. Eles vão ser forçados, eles vão ser colocados em navios, né? No porão de navios, sem a mínima condição. Esses navios, como a maior parte dos escravizados morria na travessia, né? Eles eram chamados de tumbeiros, ou seja, tumbas. Você ia para o navio e você estava indo para a morte, né? Para aqueles que sobreviviam à travessia, chegava no Brasil, o que conheciam? Um mercado de seres humanos. Ali era realizada a negociação desses seres humanos como mercadoria, como coisas. É diferente da escravidão lá na África. Lá na África, ele poderia ser alguém importante dentro do governo, ele poderia ser um administrador, ele poderia ser um professor, ele poderia ser até um soldado. Porque a relação da escravidão não era essa relação que se estabeleceu no Brasil, de tortura a todo custo e tudo mais. Bom, mas vamos voltar lá no reino de Songhai. Então, no reino de Songhai, estabelecer esse contato com os portugueses. Esses contatos também evidenciaram a presença maior do cristianismo também na região. Tá? Você vai ter aí essas duas religiões monoteístas disputando espaço ali na África muito forte. Tá? O islamismo, a partir do século VII, e o cristianismo, antes disso, desde a época da antiguidade, né? Porque o cristianismo, ali na África, tem como núcleo lá os egípcios, né? Que se espalham um pouco, e aí tem lá a Etiópia também, né? No reino de Axum, né? Mas a força maior vai ser, a partir do século VII, no norte da África, dos islâmicos, não é? Só que agora, na Idade Moderna, com a chegada aí dos povos europeus conquistando a África, portugueses, espanhóis, né, franceses, ingleses, holandeses, mas mais agora os portugueses, né?
trazendo aí o cristianismo. No século XIX, vai ter a presença dos protestantes, porque no século XIX vem a lógica imperialista dos povos europeus. Aí os belgas, os holandeses, os ingleses, os franceses, os alemães, os italianos, né? E muitos missionários protestantes chegando aí na região com o cristianismo. Tá. Só que a gente também tem que entender que a África tem suas próprias religiões. Tem as religiões mesmo de matriz africana, não é? É o caso das religiões, da religião dos orixás, não é? Onde os iorubás acreditavam, né? Tal como os gregos, em vários deuses, que eles não chamavam de deuses, eles chamavam de orixás, não é? Esses orixás controlavam as forças da natureza. Então tem o orixá do trovão, tem o orixá do raio, tem o orixá do ferro, tem o orixá da caça, tem o orixá das águas do mar, tem o orixá da água doce, não é? Esses orixás podem ser femininos ou masculinos, são forças da natureza. Bom, essas forças da natureza devem ser agradadas, devem ser apaziguadas muitas vezes através de rituais, através de sacrifícios, tal como os gregos e os romanos faziam, tá? E há toda uma mitologia desses orixás, né? Os mais conhecidos: Oxalá, Iemanjá, Ogum, Oxum, Nhançã, Xangô, né? São nomes de orixás, né? Das religiões africanas. Bom, nós temos ali também, na África, uma questão muito forte, que é o contato entre esses vários povos, não é? E ele se dá pelo quê? Ele se dá pelo comércio. E através do comércio há essas trocas culturais, de línguas, de crenças, não é? Bom, e aí quais foram os povos que mais vieram para o Brasil? Os iorubás, né? Os haussás, que a gente chama de malês, os bantus, os sudaneses, não é? Bom, esses povos vão trazer uma série de contribuições para a gente, em vários ramos. Na culinária, com o acarajé, o vatapá, por exemplo. Nos temperos, com azeite de dendê, com pimentas, né? Nas crenças, com o candomblé. Na dança, na música, com o samba, o jongo. Nas palavras, moleque, farofa, cafuné. Na forma como falamos o português. Os bantus, por exemplo, trazem para a gente uma forma de falar o português que é diferente do português de Portugal, né? Nós pronunciamos vogais que não são escritas, como por exemplo em ritmo. A gente fala ritmo e não ritmo. Falamos advogado e não advogado. Falamos advogado. Algumas pessoas falam advogado, né? Bom, dupla negação numa frase. Eu não vou não. Supressão de alguns plurais. As meninas, não é? Tudo isso é contribuição dos africanos. Bom, além disso, nós temos a contribuição da capoeira, que muito era usada na luta contra a escravidão, não é? E durante muito tempo foi perseguida como prática por governos da Primeira República, ou mesmo do Império, não é? Nós teremos também uma questão seguinte: quais eram as línguas faladas e os sistemas de escrita na África? Aí é muito vasto.
Você tem uma série, porque durante muito tempo acreditou assim, não, eles não têm sistema de escrita, são ágrafos. Tem povos ágrafos, tem povos que não têm sistema de escrita, tá? O que não os diminui em nada, tá? Os povos que não têm sistema de escrita acabam valorizando muito a cultura oral, né? É muito comum entre povos ágrafos da África a figura do griot. O que é um griot? Um griot é como se fosse um professor. É alguém mais velho que vai contar as histórias do passado daquele povo, né? Como se fosse um professor de história. Eu estou fazendo com esse vídeo aqui a figura de um griot, né? Já que eu estou contando a história para vocês aqui. Bom, mas nem sempre a visão sobre a África é positiva, muito pelo contrário. A visão vem muito em cima de uma cultura negativa. Por quê? Por conta da dominação e da escravidão que vai ser imposta a esse povo, né? Aos povos africanos. Durante a Idade Moderna, durante a Idade Contemporânea, né? E aí a necessidade que os europeus vão ter de inferiorizar os africanos. E aí a primeira justificativa é uma justificativa religiosa. Eles são os camitas, eles são os descendentes de Noé, né? Eles pegam lá a história lá da Bíblia e vão dizer, olha, eles são os descendentes do filho caçula de Noé. Aquele filho que o Noé amaldiçoou, o Cã. Eles são os camitas, não é? Então, está lá que eles vão ser escravizados. É claro que isso é uma visão distorcida, uma interpretação enviesada da Bíblia, feita pelos europeus, mas que durante muito tempo vai ser colocada para que os africanos sejam inferiorizados e tratados como escravos. Os cristãos, como a Bíblia não vai condenar claramente a escravidão, vão fazer vista grossa para todo aquele horror, aquelas torturas, a venda de seres humanos, o comércio de ser humano. Olha que coisa mais degradante, um ser humano ser negociado. É estabelecido um preço. O preço dele varia de acordo com o sexo, com a idade. Isso é muito humilhante. Sem contar que a vida dele é uma vida de torturas. As cidades brasileiras da época colonial e da época do Império tinham troncos em suas praças. É marcado pela tortura de pessoas, de seres humanos. Então a escravidão é uma violência absurda e que vai ser colocada como sistemática, daí a gente falar em escravismo no Brasil. Bom, chega no século XIX, essa justificativa da escravidão quer ganhar áreas de ciência. E aí inventam um tal de darwinismo social, uma pseudociência, uma falsa ciência, que vai dizer, olha, eles são inferiores porque onde estão as populações mais ricas do mundo? Estão na Europa, então nós somos superiores. Então os demais, onde estão os mais pobres, estão na África, então eles são os inferiores. Só que a questão não é uma questão genética, não é uma questão biológica. É uma questão estrutural de quem tem as armas, de quem tem os exércitos, de quem dominou e quem está sendo dominado. Na verdade, a partir do século XV, a África começa a ser dominada pelos europeus. Quando chega no século XIX, ela é retalhada pelos europeus. 99% do território africano passa a ser dos europeus em 1900. Então, não é por uma razão biológica, é por uma razão histórica, de dominação histórica, né? De exploração histórica. Na verdade, o que o darwinismo social é? Racismo. É basicamente isso, é uma visão racista. Chegou aqui no Brasil com a ideia de que o Brasil precisava se embranquecer. Então precisa trazer imigrante europeu para ver se melhora. Ora, o Brasil é o Brasil por conta das contribuições dos africanos. Se falamos português,
de norte a sul, de leste a oeste, devemos isso aos africanos. Eles chegavam falando várias línguas de vários territórios que vinham, e chegavam aqui, tinham que se comunicar, tinham que estabelecer relações entre si, e tinham que parar de apanhar, porque o africano que chegava aqui e não falava em português era chamado de boçal. Hoje a gente usa essa palavra para dizer que a pessoa é boba, que ela é burra. O africano que aprendia a língua, que aprendia o português, já era chamado de ladino, esperto, né? Bom, então ele tinha que aprender para parar de apanhar, ou para não apanhar tanto. Então eles precisavam dessa língua ponte para se comunicar, para organizar fugas, por exemplo, formar quilombos, por exemplo. E daí usaram o português como língua ponte. E foram espalhando o português. E foram imprimindo a sua marca no português, como eu acabei de falar para vocês. O português falado no Brasil é diferente do português falado em Portugal. Tem palavras aqui que foram introjetadas pelos africanos, como tem as palavras que foram introjetadas pelos indígenas. Bom, então nós temos aí uma realidade onde a África se encontra com o Brasil e ela forma o Brasil. Daí a importância da gente reconhecer as grandes contribuições africanas. Reconhecer que esse não é, como muitas vezes é passado para a gente, um continente que só tem doença, só tem morte, só tem guerra, só tem fome. Não é isso. Grandes contribuições vieram da África. Esse enorme continente tem uma história que deve ser ressaltada. Não é? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima e boa sorte!